paz do Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectados na Lição. Você está aqui no canal da Editora Betel, estudando a revista Conectar Mais Jovem, trazendo o tema desse trimestre, José, lições de um jovem com propósito. Ao meu lado, recebendo aqui com muita alegria, o nosso comentarista do trimestre, pastor César Rosa de Melo. Seja bem-vindo, pastor. E também a nossa querida representante da juventude brasileira, a nossa querida Miriam Gonzaga. Deus abençoe e também recebendo a você. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta aqui no Conectados na Lição. E hoje nós trazemos a lição de número 4, que traz o tema Vencendo as Injustiças da Vida. Uau, estamos estudando José, né? Lições de um jovem com propósito. Eu já vou fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista, pastor César Rosa. Seja bem-vindo. Pastor, tem uma pergunta para o senhor. Aqui na nossa Verdade Aplicada diz assim: até mesmo nas injustiças da vida, Deus trabalha em nosso caráter. Pastor, como podemos crescer em meio às adversidades? Queridos rapazes, para nós é uma honra mais uma vez estar aqui no Conectados na Lição. E José, aqui ele nos ensina a crescer diante das injustiças da vida. Em todo momento da nossa vida, quando coisas ruins acontecem, duas coisas podem acontecer conosco. Ou nos abater, nos jogar para baixo, e aí nós começamos a desenvolver um espírito de autocomiseração e acabou. Daí vem a depressão e fim de carreira. Ou nós podemos usar aquilo de maneira positiva e crescer. E José aqui nos ensina que é possível crescer até mesmo quando os vendavais estão contra nós. A natureza nos ensina isso. Como é que a águia consegue alçar os seus maiores voos? Justamente na tempestade. Dizem que na tempestade, quando o vento está contra, a águia simplesmente abre o peito e o vento a projeta mais para cima. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Deus, por exemplo, diante da verdade prática, né, que Deus trabalha no nosso caráter, Deus tinha um projeto com José. Porém, ninguém nasce pronto. Eu não nasci um escritor, eu não nasci um comentarista, eu nasci um ser humano normal, 9 meses dentro de uma gestação. Né? Não tem algo, nada de sobrenatural na vida de um líder. Ele foi forjado no tempo e tempos adversos. Tem até uma frase que fala que os melhores marinheiros devem a sua reputação às tempestades. E a nossa vida é justamente isso. Se você for conversar com o nosso bispo primaz sobre todo o ministério de Madureira, você vai ver o que ele passou, as lutas, as dificuldades, as adversidades, para hoje ter uma convenção consolidada e com expansão em lugares, em todas as partes do mundo. Mas não foi fácil, teve o processo do tempo. Então, como crescer em adversidade? A primeira questão aqui é usar aquilo a nosso favor. Estão, como o caso de José, estão invejando de mim. O que eu posso fazer para crescer com tudo isso? O que eu preciso mudar? Quando as pessoas me criticam, e aqui eu falo isso para mostrar o quanto que nós precisamos entender que se não mudarmos, não vamos chegar onde Deus tem para nós. A primeira vez que eu lecionei uma lição de escola dominical, quem é o meu pastor é o pastor José Cândido da Silva, conhecido como Deca. E quando você termina uma aula, você quer um feedback. E o feedback do meu pastor foi: você tem até um potencial, mas durante a aula de 40 minutos você falou 38 vezes a palavra "nós podemos ver". É normal você dando aula e falar: nós podemos ver aqui no tópico 1, nós podemos ver aqui, nós podemos ver 38 vezes.
Naquele exato momento eu poderia muito bem ter feito aquilo que muitas vezes as pessoas fazem. Ao invés de eu ficar prestando atenção na aula, você vai ficar contando erro de português. E aquilo ali poderia ter acabado comigo. Por você não infringe apenas um processo de Deus, você infringe uma lei espiritual. Deus colocou ele para zelar da minha vida. E pode acontecer também o que eu fiz na época. Olha, muito obrigado, pastor, vou tentar consertar. Foi um momento muito difícil. Nós não gostamos de ser criticados, mas a crítica, quando você sabe usar, ela te projeta mais para cima. E olha onde eu estou hoje. Dentro das dependências de uma editora, fazendo gravação de uma lição, porque eu sou comentarista. E eu até ouso dizer que tudo isso começou lá no ano de 2004, quando esse episódio aconteceu. Então, como eu cresço diante da crítica, como eu cresço diante das injustiças. Na injustiça, quando alguém levanta um falso contra a sua vida, você tem a oportunidade de mostrar para todo mundo que o seu caráter é maior do que o que as pessoas estão dizendo. Então, José é esse exemplo para nós, como crescer diante das injustiças da vida. Entenda, Deus está trabalhando esferas do teu caráter, esferas do teu ser, que você jamais imagina, porque onde Ele vai te colocar, você não pode chegar com o caráter que tu tem hoje. Precisa de ser trabalhado. Então, cresça, até mesmo quando roubarem a tua dignidade. Faça como José, pode roubar a túnica, mas o meu caráter, não. O sonho que Deus tem para mim, não. Então, fique firme. Pode mexer com a túnica, mas não com o teu caráter. Muito bem. E pastor, tem mais uma pergunta. Como podemos conciliar a vontade de Deus com as injustiças enfrentadas na caminhada da vida? Andar com Deus, como diz um hino, né? Andar com Deus é o maior de todos os mistérios que alguém pode experimentar nesta vida. E não sei se por criação ou por uma cultura, mas acredito que de maneira até ingênua acreditamos que por estar na vontade de Deus, nada vai dar errado. E algumas passagens bíblicas, e uma delas eu gosto demais, que é quando Jesus está dormindo dentro de um barco e vem uma tempestade. Aí eu já quero te dizer que aquilo ali já nos deixa claro. O fato de Jesus estar no barco não nos isenta de tempestade. O fato de estarmos na vontade de Deus não nos isenta de passar por perdas, por passar por enfermidades, por experimentarmos traições. Olha, o nosso maior exemplo, o que aconteceu com ele? Eu vou até compartilhar algo aqui sobre a pessoa de Jesus que eu acho fantástico. Você já imaginou o tanto que Jesus sofreu quando ele pegou o pé de Judas para lavar, sabendo que Judas ia traí-lo? Quando Jesus tem aquele diálogo com Pedro, sabendo que Pedro ia negá-lo. Mas mesmo assim, Jesus está ali naquele momento com seus discípulos. Jesus sai dali e vai para o Getsemane. O texto é muito claro, porque Mateus vai explorar o emocional e vai dizer que a alma dele estava angustiada de morte. Lucas, ele aumenta a intensidade e ele é o único que vai narrar dizendo que a intensidade das emoções de Jesus estava tão grande que o seu suor se tornou gotas de sangue. Quando você vai ver os livros de Augusto Cury sobre o mestre da sensibilidade, do amor, da inteligência, você vai ver o Augusto Cury falando com todos a propriedade. Jesus tinha tudo para entrar em depressão, porém não entrou, porque ele soube lidar com as maiores tensões da sua vida. E sabe por quê? Jesus era o amado do Pai, Jesus estava na vontade do Pai, estava para cumprir os desígnios da
da divindade e passa por um momento cruel, insano, que o próprio sol disse assim, estou usando aqui de figura de linguagem, mas o próprio sol disse assim, eu não quero filmar o que estão fazendo com o meu Criador. E houve trevas, 3 horas, o sol falou, eu não quero filmar o que estão fazendo. Mas diante de tudo que fizeram com Jesus, ele ressurge no 3º dia, com poder, com glória, e fala com os discípulos, todo o poder é-me dado nos céus e na terra. Depois, ele aparece para João na ilha de Patmos falando, olha o que está na minha mão, a chave da morte e do inferno. Talvez, querido, o fato de você estar na vontade de Deus vai levar você a experimentar as piores perdas da sua vida. Mas tenha certeza que quem está conduzindo a sua vida é perito, é exímio, nada mais é do que o autor da vida. Então creia no processo de Deus. O processo de Deus pode ser doloroso, pode ser cruel, vai passar pela solidão, pode passar pela tristeza, pela traição, pela frustração, pela decepção, mas tem uma coisa, tu vai chegar onde Deus tem preparado para você. E não é tudo, porque o céu te espera. Pode crer nisso. Então, descanse na vontade de Deus. Ele não poupou o seu filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, cresça. Tudo é para crescimento nosso, para a glória de Deus. Yes, né, gente? Lembrando aí que a Editora Bethel está disponibilizando no nosso site da Editora Bethel, né, lá na nossa loja, essa obra aqui exponencial. José, uma história escrita por Deus, o livro Subsídio, de autoria do nosso comentarista, pastor César Rosa de Mello, e você não pode deixar de adquirir. Entre em contato com esse telefone que está passando na sua tela ou diretamente lá na nossa loja virtual e adquira essa e muitas outras obras para ampliar aí o seu conhecimento, os seus estudos na luz da palavra de Deus. Também trazendo, né, gente, o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, que é o subsídio para você, jovem, ampliar muito mais. E eu vou falar agora com a nossa querida doutora Miriam Gonzaga, o que o PIO traz para a nossa leitura nessa semana. O nosso PIO de hoje vai falar sobre um Deus justo. Certamente a gente já passou por algum período que a gente se sentiu injustiçado, se sentiu que Deus não estava com a gente, que Deus não tinha visto. O próprio Jesus também, como comentarista falou, também sofreu momentos de injustiça. E o PIO vai estar falando justamente sobre isso, sobre a justiça de um Deus que é justo. Para você saber mais, ler e entender mais, você pode acessar o PIO de forma gratuita lá no site da Editora Bethel, que é o www.editorabetel.com.br. Você pode baixar de forma gratuita e saber mais sobre esse Deus que é justo. Pastor, a juventude quer saber: qual é a consequência daqueles que praticam injustiças? A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. E eu quero pegar também uma passagem do Antigo Testamento que fala que aquele que toca em vós, toca na menina dos olhos de Deus. Deus usa as circunstâncias adversas da vida para nos fazer crescer. Mas também é bastante claro ao dizer: é isto que vem o engano, mas ai daqueles por quem o engano, o escândalo vem. Melhor que for que amarrasse uma pedra e se jogasse no mar. Aqui já é suficiente para nós entendermos que o fim de pessoas injustas não é bom. Vamos pegar Judas. Judas andou com Jesus, viu milagres, era até o tesoureiro da igreja, da congregação. Mas Judas, ele tomou um caminho diferente e o fim não foi bom.
Na Bíblia Sagrada, nós encontramos vários exemplos de pessoas que semearam injustiça e colheram morte, colheram perdição. Então, a Bíblia nos mostra que o fim de tais pessoas não é dos melhores, é de morte, é de tragédia. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos nos tempos atuais, que nós sabemos do seu histórico, de pessoas que praticaram injustiça até mesmo contra os servos do Senhor, contra a igreja, e morreram de maneira trágica. Lógico que nós não oramos de maneira imprecatória, né? Os Salmos, por exemplo, existem muitas orações imprecatórias. Davi mesmo orava: ó Deus, até quando? Seja o meu juiz, faça justiça. Aqueles que me zombam. Nós não estamos aqui para orar de maneira imprecatória, mas nós temos um Deus que é justo. Um Deus que está vendo tudo que fazem contra os servos dele. Isaías, por exemplo, profetizou numa época difícil. E aí no capítulo 10 de Isaías tem um versículo que fala assim: ai daqueles que decretam leis injustas para oprimir o meu povo. Olha, quantas leis estão sendo feitas, arquitetadas, que são feitas para cercear o direito de liberdade cristão. Até isso está anotado diante de Deus. Perseguições infundáveis, sem cabimento, calúnias contra pastores, contra membros, contra as pessoas que estão em evidências. Nós temos um Deus que é justo, está vendo todas as coisas. E ao que ao devido tempo vai receber a sua justa retribuição. Os irmãos de José, nós não vemos aqui morte trágica, nós não vemos, mas nós vemos uns irmãos tendo que conviver com um sentimento de culpa. Ao tempo inteiro, o passado estava destruindo a vida deles, estava conquistando coisas, mas não conseguia conquistar o mundo de dentro, não conseguia lidar com as coisas que havia feito no passado. E isto é muito difícil lidar com isso, a tal ponto que quando o pai morre, os irmãos de José chegam para ele e falam assim: olha, aí pega uma mentira, né? Porque o nosso pai falou para você ser bondoso conosco, porque o passado assombrava. Queridos, que nós venhamos a entender que não precisa de nós ficarmos clamando a Deus por justiça. A Bíblia diz que Deus é um juiz justo. E olha o que o texto vai falar. É um juízo justo. E se o homem não se converter, Deus já tem entesado o seu arco, já tem amolado a sua espada para fazer justiça. Então não nos enganemos. Assim como Deus galardou os justos, os injustos receberão a sua justa retribuição. É o nosso desejo? Não. O nosso desejo é o mesmo do nosso Pai, que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso fica aqui, eu sei que muitas vezes nós gostamos de ir atrás. Ah, porque pegou o nome da minha esposa, pegou o nome da minha filha e colocou na lama. A partir do momento que você coloca a sua mão, Deus tira dele. Deixa Deus fazer justiça. A melhor justiça é a justiça divina. Essa não vai gerar consequência para a sua vida, não vai fazer você depois prisioneiro de um passado obscuro, de segredos e, quem sabe, de morte. Então deixa na mão de Deus. Ele sabe a melhor maneira de resolver. Para terminar, vamos olhar para Davi. Olha o que Saul fez com Davi. Veja o que Saul fez com aquele homem. E por 2 vezes, Deus o entregou na mão de Davi. E Davi não fez nada porque entendia a
a dimensão espiritual de tudo aquilo. Que nós venhamos refletir e esperar sempre em Deus e jamais queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Deus abençoe, fique na paz. Uau! Conectou? Olha o que diz a nossa revista: diante das injustiças, não devemos guardar ressentimentos ou revidar, pois o Senhor é quem nos justifica. Uau! Glória seja dada ao Senhor, não é mesmo? Lembrando que você que ainda não adquiriu o livro, gente, o livro Subsídio está maravilhoso, está exponencial e você precisa adquirir já. Entre aí na nossa loja virtual, ou entre em contato com o nosso plantão comercial e adquira já José, uma história escrita por Deus, de autoria do nosso querido comentarista, pastor César Rosa de Mello. E você também não vai deixar de adquirir a Bíblia do Culto, versão jovem, com vários designs diferenciados para você aí se degustar e ampliar o seu conhecimento à luz da palavra de Deus. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, eu, Ana Oliveira, juntamente com o pastor César Rosa e também a nossa querida Miriam Gonzaga, estaremos aqui com você juntinhos para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe e a paz do Senhor.